Era um ano que poderia ser o maior da história do Flamengo. Muita expectativa, elenco com os principais nomes mantidos e a chegada, além de reforços pontuais, somado à vinda do técnico multicampeão brasileiro Muricy Ramalho para comandar um time que encheu o torcedor de esperança, mas que não teria a sua casa para as festas e encerrava uma temporada sem nenhum título em 5 competições disputadas ao longo de 2016. Com a reeleição do presidente Eduardo Bandeira de Melo, o presente inicial aos rubro-negros foi a chegada do novo treinador, que comandou os trabalhos em janeiro na Gávea, antes da estadia em Mangaratiba na pré-temporada. Afastado dos trabalhos por 8 meses para cuidar da saúde, Muricy Ramalho topou o desafio e chegou cercado por sonhos para pôr em prática e fazer jus ao apelido do clube de ser o maior do mundo. Como você falou, a gente ficou um pouco afastado do futebol, para cuidar um pouco da minha saúde e também cuidar um pouco da minha família. 20 e poucos anos sem parada, isso não é fácil. E depois, na segunda etapa, estudar um pouco, que é importante, a gente está estudando, olhar com carinho que é a tendência no mundo. Então é isso chamou a atenção e vou ter essa autonomia, que acho que é muito legal. E claro, e junto com esses projetos, não adianta se você não ganhar, né? Você tem que ganhar, tem que ter resultados. E é isso que a gente vai tentar fazer. Resultados. A palavra que mais era ouvida nos bastidores do Flamengo estava atrelada aos investimentos no Centro de Excelência e Performance, criado no Ninho do Urubu, que visava evitar um número alto de lesões e que ao longo do ano surtiu efeito, mas não foi suficiente para alcançar a glória dentro de campo. E logo no primeiro semestre, o Flamengo teve 3 decepções. A começar pela Copa da Primeira Liga, mas que o rubro-negro, na hora decisiva, optou por colocar a campo na semifinal um time misto. E a falta de entrosamento acabou sendo um duro golpe no início do trabalho de Muricy Ramalho, com a eliminação para o Atlético Paranaense, em Juiz de Fora por 1-0 no dia 22 de março. Era o começo da temporada, mas para Márcio Araújo a saída do torneio acabou tendo pontos positivos para focar nos demais desafios que estavam por vir, como o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Mas o que dizer para a torcida nessa eliminação? Tá bom, pecando uma bola ali que eles acabaram chutando fora da área. A equipe acho que não produziu aquilo que a gente esperava, principalmente usando aquilo que a gente tinha de forte, as bolas laterais, a gente ficou não caprichando, eles acabaram saindo na frente para fazer gol, depois eles postaram bem lá atrás. Mas fica uma lição, a gente estava reclamando de cansaço também, já não vai ter uma competição a menos para aproveitar e descansar. O Campeonato Carioca seguia e a esperança de título no primeiro semestre aumentava, com a campanha no estadual quase que perfeita. Mas o Vasco, um mês depois do fracasso na Copa da Primeira Liga, pôs fim à chance de conquistar o 34º Caneco Regional. Em tarde inspirada de Riascos, o time venceu o Flamengo por 2-0, com gols de Andrezinho e Wallace marcando contra, em um dia para esquecer com gafes antes mesmo do apito inicial. O capitão Wallace fincou bandeira, esqueceram as crianças na entrada do gramado e o resultado negativo pôs fogo nos bastidores do clube. A Copa do Brasil parecia obrigação, mas a campanha não animava o torcedor. A estreia antes mesmo do Carioca já aparentava que o trabalho de Muricy Ramalho seria redobrado para colocar o Flamengo nos eixos. Derrota para o Confiança por 1-0 em Alagoas, com um jogador a mais desde o primeiro tempo. No Rio, uma vitória tranquila por 3-0, mas o pior estava por vir. No dia 4 de maio, o rubro-negro visitava o Fortaleza no Castelão e com o estádio lotado, acabou não suportando o ímpeto dos nordestinos, que não se intimidaram e venceram por 2-1, levando uma boa vantagem para o Rio. 14 dias depois do jogo da volta, no estádio Raulino de Oliveira, e acreditem, nova vitória do Fortaleza por 2-1. Ali também iniciava-se a dúvida se Muricy Ramalho teria condições de voltar a dirigir o Flamengo com o diagnóstico de uma nova arritmia cardíaca. Internado, o treinador viu de longe a eliminação, o capítulo mais negro do clube na Copa do Brasil, já que o rubro-negro jamais tinha caído ainda na segunda fase. No discurso, todos tinham a mesma opinião. As viagens atrapalhavam a equipe. Com o Maracanã fechado para as obras visando o início dos Jogos Olímpicos, o elenco ao longo da temporada foi itinerante.
Brasília, Volta Redonda, Juiz de Fora, Macaé, Cariacica, São Paulo, Mesquita, Belo Horizonte foram as cidades visitadas em 5 meses e apenas uma partida no Rio de Janeiro contra o Vasco ainda na fase classificatória do estadual. Eliminado em 3 competições e a pressão sobre Muricy Ramalho era grande sem resultados e a incerteza sobre o futuro ficou nas mãos dos médicos. Depois de muitas interrogações, no dia 26 de maio, veio a notícia que o treinador não teria condições de continuar exercendo sua função. A decisão partiu do próprio treinador e coube ao presidente Eduardo Bandeira de Melo dar explicações. Nós estamos aqui reunidos para comunicar alguma coisa que alguns de vocês, inclusive, já ventilaram aí nos seus veículos, que é a decisão do nosso treinador, Muricy Ramalho, de não permanecer como treinador do Flamengo nesse momento devido à incerteza com relação ao seu estado de saúde. Tá? Nós deixamos o Muricy muito à vontade, né, para decidir a vida dele. Acho que nesse momento o mais importante é o ser humano. Continuamos torcendo muito, né, pela completa recuperação dele. Tenho certeza que essa recuperação vai acontecer, mas ele preferiu, né, num ato de grandeza, né, então, a partir de agora, o Flamengo segue um outro caminho. Vamos continuar ligados aí na recuperação do Muricy. Tenho certeza que os laços dele com o Flamengo não vão acabar nunca. O nome que estava em pauta era o do experiente Abel Braga, campeão carioca pelo Flamengo em 2004, mas existia uma corrente forte na Gávea que rejeitava o retorno do treinador. Zé Ricardo, treinador da base, virou a aposta enquanto a procura por um novo comandante não terminasse, mas o destino queria que ele fosse o técnico a partir de então. Em meio a um departamento que não tinha dirigentes com prática no dia a dia, para lidar com atletas e com Rodrigo Caetano sobrecarregado e sendo bombardeado pelo cenário nebuloso que cercava o time, em meio ao início de Brasileiro, até com invasão de torcedores ao CT Ninho do Urubu, o clube agiu e trouxe um gerente de futebol com alma rubro-negra, mas que há muito tempo estava afastado do cotidiano do clube, o eterno zagueiro Moser. Morando em Portugal há vários anos, ele aceitou o desafio de ser o elo entre diretoria e jogadores, para elevar a moral do grupo e resgatar o espírito de luta e garra que sempre foi a marca do Flamengo. Na chegada no dia 14 de junho, Moser já começou gerando polêmica, porque se os dirigentes não queriam confirmar a efetivação de Zé Ricardo como técnico, ele foi enfático. Eu nunca ouvi falar, como também não tenho muito tempo na casa, que o Zé Ricardo estaria como interino, né? Aquilo que vejo e a confiança que a direção me transmite e do Rodrigo Caetano que me transmitiu, que o treinador do Flamengo chama-se Zé Ricardo. A chegada de Moser, aliado à confiança em Zé Ricardo, logo tornaram de fato o treinador do clube na temporada. O anúncio se arrastou por 30 dias, mas com o apoio da nação, o vice de futebol Flávio Godinho confirmava que o técnico passaria a ser o responsável pelo projeto em 2016, na apresentação do novo reforço para o ataque, que era Leandro Damião. A partir de hoje, o Zé Ricardo é considerado o nosso técnico efetivo. Isso simplesmente está oficializando o que já acontecia. Mas eu queria, como é algo assim que todo mundo ficava muito curioso, se ele ia ser efetivado ou não, então ele está efetivado, é o técnico oficial do Flamengo para o restante da temporada. É inegável que o time hoje em dia tem um rendimento melhor do que no dia que ele assumiu, então é um processo natural. Então, na cabeça dos jogadores, ele já era o técnico. Isso aqui internamente a gente já tratava assim, nunca tratou de forma diferente. Aqui é uma questão só de oficializar. O Flamengo, com as mudanças no segundo semestre, foi engrenando, ganhando corpo, mas faltava ainda algo mais. Na surdina, a diretoria trabalhava com o nome que iria agitar o mercado e trazer todos os holofotes para o clube. Diego era o nome da vez e o meia, formado no Santos e há anos atuando na Europa, desembarcava no Rio de Janeiro nos braços do povo para se tornar um dos grandes ídolos da torcida rubro-negra. Realmente, eu quero agradecer por tudo que vocês, a galera, a nação rubro-negra, tem me proporcionado em poucas horas, né? É claro que já através das redes sociais, até o contato na rua com outras pessoas, já pode sentir esse calor, esse carinho. Mas hoje foi um dia especial que eu jamais vou esquecer, essa recepção, essa confiança.
podem ter certeza que no dia a dia eu vou me esforçar ao máximo para retribuir todo esse carinho. Quero agradecer a diretores, presidente, vice, enfim, todos aqui da diretoria do Flamengo pelo profissionalismo até agora, pelo esforço que foi feito. Agradecer ao Rafael, o assessor ali também, que fez um esforço muito grande, ajudou e colaborou. Enfim, aos meus familiares, minha esposa, meu pai, minha mãe, irmãs, então, cunhados e toda a galera que sempre esteve ao meu lado. Hoje se concretiza um sonho na minha vida e eu vou vivê-lo intensamente. Muito obrigado. A estreia de Diego era longe da cidade maravilhosa, coube a Brasília novamente abraçar o Flamengo. E o casamento com a nação não poderia ser diferente. Vitória na estreia em 21 de agosto por 2-1 sobre o Grêmio, com gol do novo camisa 35. Ali o Flamengo já estava no G4 e o sonho do título era possível, já que a diferença para o Palmeiras era de apenas 3 pontos. Jogo após jogo, a confiança foi crescendo e o torcedor ávido pelo título criou o cheirinho de hepta e o Aeroflá, que marcaram a campanha de uma equipe que buscava o heptacampeonato. Em meio à Série A, o Flamengo ainda tinha a Copa Sul-Americana para disputar e tentar um título internacional. O Figueirense foi o adversário de estreia. Apesar da derrota em Santa Catarina, os comandados de Zé Ricardo e Noite de Fernandinho despacharam os rivais em Cariacica por 3-0 na partida de volta e avançaram à fase internacional. O adversário seria o Palestino. Na ida, no dia 21 de setembro, vitória por 1-0, gol de Sheik, que andava sumido. Já na volta, os chilenos surpreenderam a todos e bateram o Flamengo por 2-1 em novo vexame continental. A carga sobre os jogadores pela conquista do brasileiro era ainda maior. Zé Ricardo apostava todas as suas fichas na competição nacional, mas o cheirinho no frasco foi acabando e o grande aliado de outras épocas acabou se tornando um vilão para o Flamengo na reta decisiva. O Maracanã passava a ser protagonista novamente após a Olimpíada, mas no reencontro com o estádio lotado, no dia 23 de outubro, o Mengão apenas empatou com o Corinthians em 2-2 e começava a se afastar da liderança. O gás da equipe foi acabando e a luta pelo título já não era possível a partir da 36ª rodada, em novo empate em casa, desta vez contra o Coritiba. O que ainda mantinha o Flamengo vivo no Brasileiro era a chance de terminar em segundo lugar para colocar uma quantia alta no bolso. Mas a igualdade contra o Atlético Paranaense em Curitiba e a vitória do Santos em casa sobre o rebaixado América Mineiro deixou a equipe na 3ª posição, mas garantido direto na fase de grupos da Libertadores. Se título não foi possível, pelo menos a diretoria deixa um legado para a próxima temporada. No último dia 13, o clube inaugurou os módulos profissionais do CT Jorge Elal, terreno adquirido na década de 80, mas que só agora teve parte da sua estrutura concluída. Em grande festa, relembrando os 35 anos da conquista do mundo no Japão sobre o Liverpool, a expectativa é por um ano melhor e que consolide ainda mais o nome do Flamengo em todo o planeta. Renan Moura, Retrospectiva 2016.